Bom, pessoal, nossa saudação aí à comunidade canelense, a todas as pessoas que nos assistem aí nesta ferramenta nova aí que é o CâmaraCast, onde a gente pretende, enquanto Câmara de Vereadores, discutir assuntos que a gente entende que são relevantes para toda a comunidade canelense. E nós vamos então fazer a apresentação aqui dos participantes, para que cada um possa dar a sua saudação para a comunidade, para as pessoas que nos assistem aqui. Começando então pela nossa direita aqui, secretária de Turismo, senhora Carla Reis, o seu ok aí para a comunidade. Alô? É que eu achei que ia direto lá, entendeu? Mas daí vai ficar alto desse jeito? Tá, tudo bem, vamos lá. Tá. Agradecer, então, o convite dos vereadores, né, por eu estar aqui hoje, meus colegas Luciano, Moisés, para que a gente possa estar vindo aqui dialogar sobre os nossos eventos aqui do município, sobre o que vamos realizar, né, a partir de agora, o que vem pela frente. E justamente são assuntos importantes, né, Luciano, que a gente precisa, sim, trazer de conhecimento para a comunidade, fazer com que a comunidade também venha conosco participar, saber do que a gente vem realizando, fazendo, né? E, mais uma vez, dizer aos vereadores que a gente está sempre de portas abertas para recebê-los na Secretaria de Turismo, assim como também para toda a comunidade, porque o nosso trabalho é feito sempre em conjunto, né? Quanto mais nós tivermos sugestões, ideias, é desta forma que eu gosto de trabalhar e eu acho que é desta forma que a gente precisa trabalhar para o crescimento de toda a cidade, né? Então, muito obrigada pelo convite e estamos aí à disposição. Muito obrigado, secretária. Nosso convidado Luciano Gonçalves, presidente do Convênio Canela e Gramado, né? Prazer recebê-lo aí, agradecer tanto o senhor quanto a Carla, depois vamos passar por o Moisés, pela disponibilidade de vir aqui falar com a comunidade. A gente sabe que são muito concorridas as agendas de vocês aí, mas prazer recebê-los aí, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. É importante a gente se discutir, debater e sempre falar sobre eventos, porque falar sobre eventos é falar sobre movimentação, sobre economia, sobre emprego, sobre renda, sobre a questão social que os eventos têm. Então, toda vez que a Câmara chamar o Convention, estamos à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Apresentar o nosso outro convidado aqui, que Moisés. Ele trabalha junto à Secretaria de Turismo, é turismólogo, tem também uma importante contribuição para o turismo no município já há bastante tempo. Então, Moisés, com a palavra, muito obrigado pela presença. Então, muito obrigado, Jefferson, pelo convite, secretária, colegas aqui. E dizer que é muito importante e muito gratificante falar pelo turismo de Canela e principalmente na área de eventos, né? Como o Luciano comentou, é uma área que fomenta muito a economia do nosso município e região. E estamos aqui à disposição para conversar e trazer maiores informações para a comunidade. Parabéns para a Câmara pelo novo canal, né, onde a comunidade vai ter mais conhecimento aí das ações do município, das ações da Secretaria. Muito obrigado, Moisés. Também passar a palavra para a vereadora Emília Fulcher, que é a nossa representante aqui da bancada do Republicanos, né? Muito bom recebê-la aqui, vereadora, e a senhora está com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Quero aqui cumprimentar as colegas. Hoje são 3 vereadoras que estão aqui, que a Carla Reis também é vereadora, né? Quero aqui cumprimentar nossos colegas que estão presentes e dizer que falar do calendário de eventos de Canela, para nós é uma grande satisfação, porque a gente fica sempre se questionando o que vai acontecer. E a gente quer, sim, a participação da comunidade. Gostaríamos muito que vocês passassem
a nos questionar, a dizer o que vai acontecer. Nós estamos aqui de braços abertos, querendo ouvi-los e levar para vocês o que Canela pensa, o que Canela vai fazer. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Emília. Também a vereadora Andressa da Conceição, a vereadora Mana. Obrigado pela participação, vereadora, e a senhora está com a palavra aí. Dar um olá, então, aqui para a comunidade canelense, também para os meus colegas aqui, o Jefferson, nosso presidente, Carla Reis, hoje secretária de Turismo, Luciano, Moisés e vereadora Emília. Obrigado pela presença de vocês todos aqui. É muito gratificante, sim, a gente falar sobre o nosso calendário de eventos da nossa cidade. E, pelo que eu entendi, esse programa nosso que se inicia hoje vai ser para falar sobre os eventos que hoje acontecem. E também gostaríamos de que a população toda viesse junto com a gente, dando sugestões. O que mais pode ser incluído daqui para frente no nosso calendário, né? O que seria importante para o nosso município, para a nossa comunidade. Então, esse programa, tenho certeza que vai ser de grande importância para nós todos, né? Para poder cada vez mais implementar e fazer com que a nossa cidade fique com um calendário cada vez mais atraente, mais atrativo para a nossa população e para os nossos turistas, né? Então, vou contar sempre com a ajuda e a ajuda de toda a comunidade, de todos os envolvidos neste programa, para que nós possamos fazer algo melhor para o nosso município. Obrigada. Obrigado, vereadora Mana. Sem perda de tempo, gente, eu gostaria de fazer uma colocação aqui e ouvir a opinião de vocês todos com relação a isso. Qual é a leitura que eu faço, Moisés, secretária Carla, presidente Luciano, vereadores? A gente teve, eu acredito que, e vocês vão me corrigir, eu acredito que essa queda de uns anos para cá, poucos anos para cá, essa queda do número de eventos está muito ainda relacionada ao período pandemia, onde os municípios não conseguiram se organizar, por exemplo, o ano seguinte, que não sabia o que ia acontecer. Então, eu vejo assim, não só Canela, eu vejo outros municípios que tiveram perdas de eventos, de programações, muito em função disso. E a outra questão que a comunidade precisa entender, e eu quero a opinião de vocês, é porque às vezes a gente joga um calendário de eventos, divulga um calendário de eventos, e a comunidade lá, que talvez não está participando muito, não tem muito conhecimento, acha a prefeitura não fez porque não quer, ou a prefeitura não quer fazer. Só que vocês explicar um pouco do contexto que tem um evento, de tantas instituições que vocês precisam envolver para executar um calendário de eventos. Então, eu queria a opinião de vocês, eu queria que vocês também fiquem à vontade para dizer o que a Câmara de Vereadores, em que parte que a Câmara de Vereadores pode participar para que isso aconteça de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, não vamos sortear a palavra aqui, vou passar para o Moisés e quero ouvir todos vocês a respeito dessa questão do calendário. Então, Jefferson, isso agora do ano de 2023, né? A Secretaria de Turismo encaminhou um calendário de eventos para o gabinete, onde foi feito um decreto municipal com a relação dos eventos com algumas datas já pré-programadas, né? Isso acontece numa reunião anual na Secretaria, onde a gente organiza as ações do município. Claro que essas ações, elas, né, têm algumas questões econômicas, de localidade, de datas de mudanças de calendário, né, que podem interferir nessa questão dos eventos. Hoje, Canela possui no calendário de eventos alguns eventos que são realizados pelo poder público, né, temporada de inverno, sonho de Natal, e alguns outros eventos que são organizados também com algumas entidades, como Festa Junina, como a Festa Colonial. Então a gente tem... Rodeio. Isso, obrigado, secretária. Rodeio também. Então a gente depende dessas outras entidades, Semana Farroupilha, né, para também organizar esses eventos. E aí é que tem toda a questão também da contratação, a forma como isso acontece, né? São licitações, são contratos artísticos, são contratos de estruturas físicas, palco, som, luz. Então, são várias coisas, né? A secretária costuma falar que para organizar o evento não é só na data, né? Nós temos toda a pré-programação, né? E aí a gente depende de agenda, depende de montagem de toldos, de arquibancadas. Então, tudo isso é um pré-projeto que os eventos necessitam.
E aí a gente depende de toda a questão administrativa da prefeitura, né, secretária? E também para colaborar, hoje no nosso calendário de eventos, se olhar, nós temos também só os maiores eventos, né, que tá por decreto. Que a gente começa na temporada de verão, depois a Páscoa, depois vem a temporada de inverno, festa colonial, Semana Farroupilha e no nosso calendário tem o Festival de Bonecos, que é um sonho, né, que a gente quer retomar. Temos também o Festival de Teatro, que também a gente quer retomar. E aí depois o Sonho de Natal. Então, nós colocamos no calendário de eventos, que foi encaminhado ao gabinete, os maiores eventos que a gente faz. Isso não quer dizer que nós não podemos realizar pequenos eventos, né? E também, como o Moisés bem colocou, esses são feitos somente pelo poder público ou com o apoio de alguma entidade. Por exemplo, o rodeio, né? Que então é repassado, é feito um termo de fomento, repassado uma verba, que a Câmara também repassa, para ser realizado o evento do rodeio. E, claro, que a Secretaria de Turismo trabalha com os eventos paralelos. Um festival de gastronomia, um festival, enfim, de folclore, coisas assim, né? Então, e claro, também, que agora eu falo em nome da equipe, né, Moisés? Nós fizemos um outro calendário que não está aqui com vocês e não está conosco, né, e não foi divulgado, porque é aquela coisa, a gente sonha alto, né? Então, nós temos o plano A e o plano B. Infelizmente, o calendário que está sendo divulgado é o plano B, porque nós tínhamos feito o calendário de eventos do município que já existe e que, assim, a gente tem que cada vez mais aprimorar e fortalecer. E nós tínhamos um evento cultural que nós queremos, é um sonho de poder realizar, e mais o calendário de eventos de terceiros, né? Então, como é que eu vou dizer? Teria evento quase que todos os dias na cidade de Canela. Porém, a gente sabe da nossa realidade. Aí nós já entramos num outro processo, e que eu acho que é importante falar da questão estrutural da Secretaria de Turismo hoje, né? Hoje, nossa equipe operacional, que é evento, cultura, promoção do destino, nós somos em 3 pessoas. 3 pessoas no operacional, né? Depois nós temos a parte administrativa com mais 3 pessoas. Então, são 6, mais eu como secretária e o meu secretário adjunto, Wesley. Então, hoje, nossa equipe operacional somos em 8 pessoas. Para tocar toda uma Secretaria de Turismo, com toda a responsabilidade que ela tem no município, onde a sua economia hoje, né, Luciano, em Canela, a gente pode se dizer que 80% da economia vem do turismo. Então, a gente precisa, sim. Então, o nosso sonho, nosso plano A, era trabalhar com esse primeiro calendário. No calendário dos eventos já existentes no município, com o calendário cultural, né, e com o calendário de eventos de terceiros. Mas a gente está aí em busca disso, na realidade, a deficiência é pessoal. Também. Aí precisa o pessoal, a equipe aumentar para poder botar em prática esse plano A. E também tem Exatamente. as questões assim, que a gente tem que verificar, questões financeiras, né? Porque às vezes um evento tem todo um aporte financeiro que é necessário, né? Como as atrações do nosso calendário hoje são gratuitas para a comunidade, tem que se buscar de outras formas esse retorno financeiro ou esse aporte financeiro para que os eventos possam ser realizados com uma maior qualidade, né? Ou de uma forma... E eu acho que também é importante colocar, né, Moisés, que a gente deu uma puxada no freio também para este ano, até porque até 2022 a Secretaria de Turismo nós tínhamos todo o aporte que vinha do Parque do Caracol, né? Que ia direto para a Secretaria de Turismo, que então sustentava os nossos eventos, a nossa promoção turística. Então a gente precisou dar uma freada, puxar, como se diz, o freio de mão um pouquinho, para ver, até para a gente poder se organizar para 2023, para que a gente também não saia do eixo, né? E a questão de buscar a parceria de patrocínios, colaboradores, a Páscoa agora, logo ali atrás,
tiveram as entidades que fizeram parte, ajudaram para que esse evento pudesse acontecer, né? Que eu acho também que de grande importância o patrocínio, né? Buscar esse patrocínio, buscar a parceria dos empresários, do pessoal de Canela. Eu queria falar com a secretária que eu escuto muito os lojistas. E eu senti os lojistas muito preocupados quando foi anunciado que não teria o evento da Páscoa. Eu queria ver com a secretária assim, ó, o que representa para vocês não acontecendo esse evento. E já quero estender também para o Luciano o que vai ser com o centro de convenções, o que tu acha que vai mudar no centro de eventos, o que vai acontecer com Canela depois de nós termos um centro de convenções. Já passo o microfone para o Luciano, só respondendo então o seu questionamento, vereadora. O não ter, né? Como a senhora sabe, eu venho da questão também cultural e tenho toda uma parte da economia criativa atrás disso, né? Todos nossos artistas, enfim, que poderiam estar trabalhando neste evento. Mas falando especificamente da Páscoa deste ano, que não houve a nossa programação, mas sim, a equipe da Secretaria de Turismo, nós fizemos um edital com toda uma programação artística que depois foi retirado, né? Mas eu, enquanto secretária de Turismo, eu digo que nós, canelenses, a gente precisa fazer nossos eventos e dar continuidade aos nossos eventos. E dentro dos nossos eventos, dar continuidade às programações artísticas que nós temos. Por quê? Porque programação artística, por mais simples que ela pareça, ela traz turista para a cidade, sim. E ela faz com que o turista permaneça na cidade, sim. Vamos pegar um exemplo da Paradinha. Quantos turistas vieram para Canela, sabendo que às 16 horas teria Paradinha e que ficaram aqui no centro esperando acontecer a Paradinha? Vamos pegar um outro exemplo, o espetáculo da Catedral de Pedra, né? Quando se iniciou, né, Luciano? Se iniciou ali com meia dúzia de pessoas assistindo, depois aquela meia dúzia de pessoas já passou para mais meia dúzia, depois nós já tínhamos umas 20 pessoas na frente da igreja assistindo, até nós chegarmos numa terça-feira com 10 mil pessoas assistindo ao espetáculo na Catedral de Pedra. Então, é a continuidade que vai fazer os nossos eventos ser mais grandiosos ainda. E a importância de se manter uma programação artística. Essa é a minha colocação. Vereadora, não há dúvida, né, que respondendo também a pergunta do Jefferson, a pandemia afetou sim, obviamente. Só que o nosso convention permaneceu ativo durante toda a pandemia. Nós reduzimos a carga horária, reduzimos o salário, só que mantivemos toda a equipe, porque nós sabíamos que de alguma forma o relacionamento deveria ser mantido. O relacionamento com as entidades médicas, com os promotores de eventos. Porque eu sabia que meus outros pares, né, os outros conventions do Brasil, alguns estavam fechando, alguns estavam se desmanchando ou demitindo a equipe, e eu tive que me manter ativo. Para dizer que o destino, tão logo a pandemia permitisse, estaria pronto para receber eventos. E graças a isso, nós tivemos em 2022, entre Gramado e Canela, 582 eventos técnicos científicos. Eu não menciono nessa minha pesquisa eventos do município ou eventos já fixos, né? Somente em Canela foram 105 eventos. E eu fiz uma projeção aqui, foram 36 mil pessoas provenientes desses eventos, que gerou uma movimentação de 115 milhões de reais, mais ou menos. A gente estima que cada congressista deixe na cidade em torno de R$800 por dia. Então aí está um exemplo que sim, a pandemia afetou, né? Mas ao mesmo tempo nós sempre motivamos o promotor do evento a manter seus eventos presenciais, porque uma das grandes coisas que a pandemia trouxe, obviamente, é o uso da tecnologia, a facilidade, né, em se fazer as coisas de forma remota. Porém, a gente sempre disse para os promotores dos eventos o seguinte: temos um destino qualificado, seguro, cheio de riquezas culturais, né, naturais, parques e atrativos, gastronomia variada, hotelaria de qualidade. Venham para cá, se encontrem, né, porque o grande motivo dos eventos é o encontro.
né? A qualificação, pega um livro, tu qualifica, tu olha uma palestra online, se qualifica. Mas o encontro é importante. Então a gente sempre se manteve ativo para manter um calendário, né, perene, de alguma forma, mantendo a movimentação econômica. E respondendo a sua pergunta, vereadora, não há dúvida que um equipamento, né, como um centro de eventos, ele é imprescindível para o município, ou para os municípios, e a gente fala até a região, porque, invariavelmente, se esse congressista estiver em Gramado, ele vem para Canela e vice-versa, né, ele vai circular na região. Então, a gente tem convicção que hoje a Gramado Summit, que está acontecendo, né, vai movimentar 10 mil pessoas. Tem pessoas aqui em Canela, tem associado meu, né, que disse, olha, estou com o parque cheio hoje em função da Gramado Summit, parque aqui de Canela. Né, então, a gente tem certeza que um centro de convenções, né, qualificado, estruturado, muito bem pensado, ele pode ser um divisor de águas. E para nós, exemplo do que o nosso presidente Enzo falou na plenária aquela noite, da audiência pública, para o convention é diferente colocar evento em qualquer cidade. Né? Nós queremos trazer congressos para cá. Nosso trabalho é esse, é movimentar a economia através dos congressos e eventos. Então, para nós, a gente faz questão que saia. Né? Como foi falado naquela noite, não entraremos na polêmica de aonde, né, ou como, tem que ser feito. Eu queria aproveitar o gancho aqui, Luciano, presidente Luciano, para o senhor falar para as pessoas que estão nos assistindo aí e que não entendem bem o que é o convênio. Qual a função do convênio nessa questão toda de eventos, como ele faz para captar eventos, qual a participação dele. E aproveitando essa pergunta também, junto com essa pergunta, eu queria que tu nos dissesse que peso tem o turismo na nossa região contemplativo, de natureza, temático, com relação ao turismo de negócios. Eu acompanho já há bastante tempo, trabalhei com turismo, e eu vejo que o turismo de negócios é muito forte. Mas eu queria saber que tu passasse para os vereadores e para a comunidade que peso tem esses dois. Mais ou menos, não precisa ser exato, mas um percentual, porque o turismo de negócio é muito forte na nossa região. Né? Não há dúvida. Eu vou lhe responder primeiro essa pergunta, depois falo sobre o convênio. O turismo de negócios, ele tem um papel fundamental no equilíbrio da balança do turismo. Né? Porque, de modo geral, o turismo de lazer ele é feito em finais de semana, de sexta a domingo, né? Na maioria dos casos. Feito por famílias, obviamente. Porém, o turismo de negócios ele acontece em meio de semana, de terça a quinta, de segunda a quarta. Né? Então, ele não utiliza final de semana, deixando o final de semana para o turismo de lazer. E, claro, o turista de negócio ele acaba se tornando um turista de lazer. E eu acho que isso também vem ao encontro do que tu está falando, né, Luciana, a questão da sazonalidade. Né? Importante se pensar eventos dentro dessa sazonalidade e não somente nas altas temporadas. Né? Muitas vezes a Secretaria de Turismo, né, secretária Carla, é buscada, né, para que os eventos sejam realizados na época do Natal ou da Páscoa, e isso o nosso calendário já permite de ser feito. Então, de se pensar eventos que vão utilizar esses períodos de sazonalidade dentro do calendário, né? Que eu acho que vem ao encontro do que tu está falando, durante a semana e outros períodos. Né? Perfeito, perfeito. Porque as prefeituras, de uma forma muito inteligente, né, criaram um calendário fixo. Então, como a secretária Carla falava antes, o calendário de Canela, de Gramado, Nova Petrópolis, enfim, eles começam e terminam com os seus natais. Né? E as prefeituras, de uma forma muito inteligente, foram fazendo a cada 2 meses, 3 meses, um calendário para tornar algo já fixo. E isso é essa importância que a Carla frisou de manter essa perenidade dos eventos. Né? Não passar um ano batido sem nenhum evento ou um evento cancelado. Então, o calendário regular é importante. Nesse meio tempo, Convention e outros tantos promotores, né, organizadores de eventos vêm fazer seus congressos aqui. A Convention capta e vem para serem feitos aqui. Então, se garante uma ocupação quase que o ano todo. Há um tempo atrás se reclamava muito do mês de maio, que o mês de maio era um mês ruim, e a gente fez um trabalho pontual, né, para trazer eventos em maio. Hoje, maio é um excelente mês de eventos. Dá para se dizer que os nossos congressos começam em março, os captados por nós começam em março,
e vão até final de outubro, início de novembro, porque em novembro já começam os natais. Falando sobre o Convention, vereador, nós somos uma entidade privada, fundada em 99, temos como missão a captação e apoio a eventos técnicos científicos, né? Eventos corporativos, viagens de incentivo, eventos sociais, eventos esportivos. Então, o nosso negócio é gerar negócio. O Convention é uma fundação civil, sem fins lucrativos. Os conventions eles podem ser associação, fundação ou instituto. Nós somos uma fundação. Somos um dos mais antigos do Brasil, talvez o 4º ou 5º do Brasil, né, em termos de fundação, de nascimento, né? Nossa equipe hoje é composta por 6 pessoas, sendo que das 6, 3 trabalham diretamente com a venda, trabalham com a captação. Eu tenho 2 captadores em eventos técnicos científicos e um captador de novos mercados, que a gente chama então sociais, esportivos, né, corporativos. E eu faço a parte gerencial do Convention. Uma época a gente foi se aventurar, né, a fazer promoção turística. E vimos que isso não cabia a nós. Né, o Convention não tinha por que mais o Convention fazer a promoção, sendo que as secretarias fazem com competência, o empresariado faz com competência, não tinha por que mais o Convention fazer isso. Então a gente entendeu que o nosso negócio mesmo era captar eventos. O senhor fala na questão da divulgação da marca. Dos municípios, é isso. Então, a gente entende, sim, que pode ajudar de alguma forma. O Convention participa do Contour Gramado, do Contour Canela, né? Então, nós temos cadeira nesses conselhos, a gente acaba opinando e ajudando a organizar as ações, mas não faz a execução, né? Porque a promoção turística ela é muito cara, e a captação de eventos, às vezes, é questão de articulação, de argumento, a questão de mostrar infraestrutura, mostrar a questão de mobilidade, pegar o lado emocional. A gente costuma dizer que um congresso onde quem decide o próximo destino é o público, a nossa região ganha de lavada. Quem não quer vir para Canela e Gramado? Né? Já se é uma questão, às vezes, questão técnica, questão custo, uma questão de decisão tomada a nível de diretoria, de presidência, é um pouco mais trabalhoso, muito mais argumentos deve ser usado para se captar. Mas uma vez que é o público que vota, a gente ganha por aclamação. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas quero deixar os vereadores à vontade, perguntem à vontade. Uma dúvida minha que eu acredito que seja da comunidade também de Canela. Tanto o Moisés, turismólogo, secretária Carla, Luciano, que viajam muito o país. Lá fora, empecilhos. Quais são as maiores dificuldades quando se tenta trazer um evento para Canela? O que vocês encontram de barreiras? Porque sempre tem em cada segmento umas barreiras que são mais específicas. Quando vai tratar de um assunto, é como na política. A gente vai falar de política, já existe uma barreira. Então, questão turismo, questão eventos. Quando vocês vão vender a marca, quando vocês vão captar, o que Canela tem de empecilho maior na opinião de vocês e que vocês vivenciam isso fora? Eu acho que na questão de eventos, eu vou deixar para o Convention, né, que é a expertise deles, mas eu acho que a secretária também pode complementar, que nas nossas participações em feiras, Jefferson, o destino Canela, né, junto com a Serra Gaúcha, ele já tem um reconhecimento. Mas como a secretária comentou, e hoje nós tivemos uma reunião com o secretário adjunto do Estado para conversar sobre a promoção turística de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves, nós temos que estar sempre na prateleira, né? Porque nós concorremos com destinos como o Nordeste, como o Rio de Janeiro, né, que são destinos altamente conhecidos nacional e internacionalmente. Inclusive comentávamos, né, que internacionalmente muitas vezes o Brasil é conhecido pelas praias e pelo carnaval. As pessoas não reconhecem que no sul do Brasil neva, né, que no sul do Brasil tem cultura, né, secretária? Acho que é bem interessante colocar isso. Sim. Bom, a gente tem vários segmentos. Neste um ano, na Secretaria de Turismo, né, eu tenho aprendido muito sobre o turismo e cada vez eu me apaixono mais e cada vez mais a gente entende essa cadeia, né, e cada vez mais eu vejo e entendo a importância do turismo no nosso município. E aí, então, vereador, a gente tem essa promoção do destino que a gente faz
para captar nosso turista, para vender nossa região para as operadoras de viagem, né? E aí depois ela vai entregar para o seu cliente. Mas também a gente tem essa captação, que depois o Luciano pode colocar melhor, do turismo de negócio, né? Que entra bem no que o Luciano falaste antes. Nós temos o turismo num todo, que é aquele turismo de altas temporadas, que vem a família passear, que vem a família conhecer. Muitos vêm, retornam. Muitos, a gente já tem relatos que vieram conhecer a nossa região e vieram para morar, né? Só que daí quando a gente se fala em turismo de negócio, que é este turismo que a gente tem, então, durante a semana, né? Onde a gente tenta captar. Vamos pegar um exemplo, um evento de médicos, por exemplo, né? Eles vêm para o congresso, muitos trazem sua família. E é a sua esposa e seus filhos que vão passear, que vão usufruir da cidade, enquanto eles estão no congresso, enfim, nas suas palestras, né? E aí, claro, aí entra onde nós não temos o espaço para oferecer, para captar esse evento, né? Porque nós não temos um espaço adequado em Canela para poder oferecer, então, para poder a gente trabalhar firmemente em cima do turismo de negócio. E aí, falando que nem o Moisés estava colocando, nessas nossas viagens, nas feiras, nos workshops que a gente fez no ano de 2022 e já fizemos 2 workshops no ano de 2023, o que a gente faz? A gente mostra o que Canela tem para como é que se diz? Para encantar o turista, para apresentar, né? E a gente tem gastronomia, nós temos hotelaria, nós temos atrativos, nós temos belezas naturais, nós temos tudo. Tudo que as pessoas procuram, nós temos aqui. O que a gente tem cada vez mais é justamente isso. E eu ouvi isso lá em Brasília, né, do ministro do Turismo no ano passado, que quem não é visto não é lembrado. E é por isso que a gente trabalha sempre fortemente para que Canela não deixe de estar na prateleira, não deixe de estar na vitrine, porque sim, a gente tem uma cidade riquíssima, né? Nós somos muito bem falados lá fora, porque todos querem vir para a nossa região, todos querem conhecer a nossa região, e muitos que vieram sempre, eu não vejo a hora de voltar. Então, e entrando dentro dos eventos também, dentro das feiras, dos workshops, além da gente mostrar toda a nossa estrutura gastronômica, hoteleira, a gente ainda fala dos nossos eventos que nós temos, né? Então, como o senhor perguntou, vereador, qual é a nossa dificuldade? Eu acho que sim, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, né? Temos uma região muito rica, né, Luciano? Mas falávamos hoje de manhã, nessa reunião com o secretário adjunto do Turismo do Estado, sim, nós temos ainda, a gente peca em muita coisa, nós temos muita coisa ainda para trabalhar, uma coisinha mínima. Por exemplo, hoje, se a gente recebe turistas internacionais, a gente tem uma deficiência de línguas no mercado, né? De espanhol, de inglês, então a gente precisa falar em educação nas escolas, em capacitação, entende? Então tem ainda muita coisa para se trabalhar, mas a nossa região é muito procurada e muito bem elogiada lá fora, né? Mas aí da parte dos eventos, Luciano, né, Luciano? Muito bem. A grande dificuldade, a deficiência, talvez, de Canela, obviamente, é a estrutura, né? Hoje nós não temos estrutura condizente com o que os eventos pedem. Porque hoje o que pode ser gerado para Canela, infelizmente, são pequenos eventos. E um pequeno evento hoje não movimenta a cidade como deveria. Porque se for considerar o número de leitos, o número de cadeiras que se tem em restaurantes, atrativos turísticos, precisaria congressos maiores para movimentar. Então, o grande impedimento é esse. Mas para a comunidade entender como funciona a captação, né, a gente sempre diz assim, nós temos que brigar com as melhores armas. Então, a gente sempre, antes de se lançar numa captação, vai estudar sobre o congresso. Eu quero trazer para cá um congresso de cardiologia, né? Eu vou pesquisar sobre esse congresso, eu vou ver o perfil desse congresso, vou pesquisar o período que ele acontece, se ele tem alguma programação social. Então, eu vou levantando essas informações, grande parte delas via internet, via Google, né?
a gente faz contato com o representante regional para pegar algumas informações e para ver se ele quer postular a vinda do congresso para cá. Mas se for um congresso que eu consiga acomodar tanto em Canela quanto Gramado, eu vou oferecer as possibilidades todas para que o promotor do evento decida onde quer fazer o evento. E eu vou trazê-lo para cá para que faça a visita e constate com os próprios olhos a facilidade que o equipamento A, B, C ou D tem a oferecer. Talvez uma das dúvidas que as pessoas que estejam assistindo têm é a questão do aeroporto. Se o aeroporto é impeditivo para trazer mais congressos. Ele é um argumento a ser vencido em cada captação, principalmente em congressos grandes. Mas a gente acaba falando para o promotor do evento que o deslocamento para a região ele acontece 2 vezes, para vir e para voltar, né? Uma vez que internamente o deslocamento é muito tranquilo. Ele pode se deslocar a pé, a cidade é tranquila, né, organizada, dispõe de mobilidade urbana boa, né, regular para boa, grande maioria dos momentos muito boa. Então a gente acaba argumentando nisso e dizendo que o aeroporto ele é um facilitador, mas não é impeditivo para que o congresso aconteça aqui. E a gente acaba montando para ele uma logística, para ele que eu digo promotor do evento. O senhor é de onde? Eu sou de São Paulo. Bom, então o senhor vem de São Paulo a Porto Alegre, de avião, obviamente. Chegando em Porto Alegre, nós montamos uma logística para ele. Um transfer já simulando como se fosse o congresso, né? Então uma agência de turismo espera ele em Porto Alegre, apanha ele em Porto Alegre, deixa no hotel. Então a gente acaba mostrando para ele que o deslocamento vai ser 2 horas e pouco. E eu quero pegar um gancho, Moisés e Luciano e vereadores, nessa questão. Porque a gente fala, tem um outro lado essa questão do aeroporto. A gente fala a falta de um aeroporto. Só que as pessoas, às vezes, que estão alheias à questão, não entendem que o turismo receptivo é uma fatia muito importante da economia nossa. Se nós tivermos um aeroporto, essas empresas que vivem do turismo receptivo, elas vão ter essa perda. Nós vamos ter perda de emprego, de renda, de tudo. Então, há um equilíbrio nessa questão. O turismo receptivo dessas empresas que fazem essa logística, ela tem uma fatia econômica importante no turismo na região. Com certeza. E eu acho que isso também o Luciano pode trazer melhor. São os dados do que o evento movimenta, né? Nós falamos muito da hotelaria, da gastronomia, mas tem o pessoal da projeção, o pessoal da técnica, né? Os serviços que acontecem durante o evento. Então, existe toda uma cadeia, né, Jefferson, como tu comentou, que faz essa produção do evento, que movimenta a cidade, assim como a questão dos transfers também. Perfeito, Moisés, porque o turismo de negócios, diferente do turismo de lazer, é mais transversal, né? A gente costuma dizer que ele é transversal, ele acaba atingindo uma série de outros segmentos que o turismo de lazer não atinge. Então, a gente tem alguns estudos que falam, e eu falo por mim, eu tenho dentro do Convention 34 segmentos associados. 34. Eu tenho 120 empresas associadas, 130 empresas associadas em 34 segmentos diferentes. Então, alguns estudos dizem que são quase 50 segmentos impactados. Então, eu falo por mim, eu impacto 34. Né? Eu impacto desde uma gráfica, que é associada a mim, a lavanderia, o armazém do bairro, enfim. Então, o turismo de eventos ele é muito mais vantajoso, né? Obviamente, volto a dizer, precisamos do turismo de lazer, claro, né? Mas o turismo de lazer, de negócio, ele tem que ser olhado com muito mais carinho e atenção. Eu escutando tudo que a gente está falando aqui, eu vejo como a gente fazer uso de oportunidades, de datas, explorar mais as datas, como o Dia do Trabalhador, como criar uma pessoa divulgando a música gaúcha na praça, na frente da igreja, vender mais Canela, o nome Canela, a culinária de Canela. Eu sinto e eu tenho certeza que a comunidade sente essa falta de nós fazer essa junção da sociedade com a secretaria, o Luciano, para a gente ver assim, o que falta como turista. Eu fui a Lisboa e eu, no dia 1º de maio, lá, que é o Dia do Trabalhador, eu vi numa avenida lá, que é a Avenida da Liberdade, todas as pessoas de outros países que
que estão morando em Lisboa, fazendo um desfile na avenida. Eu achei isso lindo, reúne pessoas de todo mundo para ver o turista lá, sabe? O turista vendo isso. Então, assim, ó, a música gaúcha tem que ser mais divulgada, a nossa culinária, que é tão boa, né, tem que ser mais divulgada. Eu acho que nós, assim, estamos no caminho certo, só aproveitar mais para que o turista fique mais em Canela, né? Gaste mais aqui, goste mais aqui e tenha onde passear, aonde se divertir. É a minha opinião. A Mana, quer falar para a vereadora Mana? Só para complementar ali o que o Luciano falou sobre o turismo de negócio, que ele vem ser mais vantajoso do que o turismo de turismo, de lazer. O que acontece? O turismo de negócio, ele fomenta o turismo de lazer, né? Ele aumenta, porque que nem a secretária falaste já, o Luciano, o nosso colega, quem vem para negócios a Canela, Gramado, nossa região, acaba voltando para lazer. Então, é sim o turismo de negócio, que um pouco ele é bem mais vantajoso devido a isso também, porque ele fomenta o outro turismo de lazer, né? E a nossa vereadora falou aqui que nós temos uma gastronomia muito boa, tudo, verdade. Só quem viaja para fora sabe o quanto é bom a nossa gastronomia aqui na nossa região, né? E eu ouço o pessoal do nosso Rio Grande do Sul falando às vezes, Canela, Gramado, o custo de vida é caro. Olha que não. O que é a diferença? Nós não temos grandes shopping aqui, não temos grandes mercados, que nem lá, mas o nosso mundo aqui, a nossa vivência não é tão cara, não. Porque quem viaja lá para fora sabe. Há poucos dias eu viajei para a Bahia, me assustei. Nunca mais reclamo do preço de Canela e Gramado, né? Então, saibam que aqui o nosso custo de vida não é tão alto quanto a gente pensa, não. Nós vamos só por questões, por questões técnicas aí também, fazer uma paradinha rápida para tomar uma água e já continuamos a discussão aí em seguida. Voltamos então, continuando nossa conversa aqui, bem descontraída. A gente precisa conversar também a parte que envolve a questão política e cultural, política cultural no município com relação a calendários de eventos. Eu digo isso por quê? Porque a gente já viu nessa legislatura, em outras, e a gente não está direcionando político partidariamente a ninguém, mas existe, infelizmente, um problema na nossa cultura no município. A cultura de se ver pequeno, de se pensar pequeno. A gente viu, por exemplo, um ano que vamos exemplificar, iam ser gastos 700 mil no evento. Aí a Câmara de Vereadores, meu Deus, 700 mil, dava para comprar cesta básica, dava para fazer uma ponte, dava para... Aí no outro ano que não se tinha investimento, vocês viram, não vai ser feito nada. Então, como é que, na opinião de vocês, que são técnicos da área, como é que a gente faz? Qual a função, qual a ferramenta que o turismo vai ajudar para que a gente mude um pouco a cultura, para que, por exemplo, as pessoas não digam, viu, fulano gastou 20 mil para ir lá, porque Canela é um destino maravilhoso. Agora, se não tiver ninguém lá captando, ele está concorrendo com vários outros destinos. A gente brincava aqui para a questão política, né? O candidato, né? O político candidato, ele pode ser muito bom, ele pode se achar ótimo, mas se na eleição ele não lá bater de porta em porta, ninguém vai votar nele porque ele é bom. E o turismo é assim. Agora, a gente precisa achar uma ferramenta, e eu acho que isso passa muito pela questão da educação, isso é uma opinião minha, nós temos que começar a introduzir mais forte no currículo escolar, uma vez que nós vivemos praticamente do turismo, eu acho que nós temos que começar a introduzir na educação do município um pouco mais um pouco mais forte a questão do turismo. Mas eu vou deixar para vocês que são técnicos aí nos ajudar e falar para a população o que a gente pode fazer para mudar esse quadro. Uma coisa que me ocorre agora, Jefferson, é a questão, talvez, o desconhecimento de quanto um evento ele pode gerar de divisas para o município.
né? Porque eu mencionava antes essa transversalidade do evento, quantos segmentos ele movimenta. Então, somente a hotelaria, né? Quanto que de ISS a hotelaria paga da movimentação. Então, eu acho que deveria ser feito um estudo, e isso a gente sabe que são poucos ou quase ninguém faz, esse estudo econômico de quanto se investe e quanto se retorna em impostos em divisas, por exemplo. Desculpa, Luciano, aproveitar o gancho que para mim não perdeu o raciocínio. Questão de leitos. Explica para nós. Há algum tempo atrás, nós tínhamos Gramado e Canela na nossa região, um número superior de leitos, por exemplo, para a capital. Para que as pessoas entendam como movimentam coisas. Como a hotelaria, por exemplo, se movimenta na questão de calendários. Porque imagine a capital com 1.500.000 habitantes, e nós em Canela, com os 2 municípios não chegando a 100.000, e nós chegamos a ter, não sei se agora o quadro é esse, mais leitos de hotelaria do que capital. É isso. Gramado e Canela somam mais de 20.000 leitos, né? E períodos com alguns novos em construção. Exato, né? Que possivelmente somem mais 6.000 aí dentro de pouco tempo. Mas, partindo-se da ideia que a hotelaria paga o imposto que fica para o município, que é o ISS, né? Quando se movimenta. Então, talvez falte, tenha desconhecimento de quanto movimenta, para ver quanto dá para se investir, né? Talvez 5 por 1 que volta, 4 por 1 que volta, 3 por 1 não se sabe. E a gente sabe que são poucos municípios ou quase ninguém faz essa mensuração. Só aproveitar, fiquei lhe devendo uma resposta antes, né? Sim, o turismo de negócios ele acaba refletindo no turismo de lazer. E eu trouxe uns recortes aqui de uma pesquisa que nós temos. A gente faz uma pesquisa desde 2016, perguntando a percepção do público do evento com relação ao destino, não com relação ao evento em si. A pergunta mais próxima do evento é se o local, quer dizer, a sede daquele evento estava contento. O hotel onde aconteceu, o centro de eventos estava contento. O resto é perfil do próprio turista. E eu trouxe alguns recortes. Falei antes que somente em Canela foram 36.000 pessoas em 2022 de eventos. 66% do público feminino. A renda desse público, 36% acima de R$7.000 por mês. A permanência são 4 dias. Nós fazemos a seguinte pergunta. Utilizou hotel ou pousada? 79% utilizaram hotel ou pousada. Quer dizer, talvez o turismo de lazer vai utilizar aluguel de temporada. O turismo de negócios não. Ele quer agilidade, ele quer a celeridade que um hotel ou uma pousada proporciona a ele. Perguntamos para eles se ele passeio, né? 89% passearam, foram em algum atrativo turístico. Então, das 36.000 pessoas, 89% visitaram algum atrativo turístico. Então, aí está comprovado que o turismo de lazer é dependente do turismo de negócios, né? Então, a gente consegue mensurar, e eu tenho esses dados que eu já posso disponibilizar para vocês. Algumas coisas já passei na reunião passada da audiência pública. Eu posso passar mais dados, a gente está à disposição para seguir ajudando, para dar argumentos para vocês de que melhor forma conduzir o turismo de negócio em Canela. Aí nos responde uma pergunta. O quão importante é um centro de evento para nós aqui em Canela, na nossa região? É fundamental, né? Porque a gente pode ter eventos acontecendo de forma simultânea em Gramado ou Canela, que não tem problema. Temos 20.000 leitos, temos 22 mil cadeiras em gastronomia, né? Temos atrativos de sobra. Está tranquila, a cidade ela comporta, né? Gramado vai ter um congresso agora, em setembro, de 7.000 pessoas, né? O promotor do evento está tranquilo, porque ele sabe que a cidade vai dar conta, né? Então, a gente tem convicção que, sim, centro de eventos é importante, é necessário. Colocando o que o senhor comentou antes, né, desta questão dos gastos nos eventos, nos gastos na promoção turística, né? Como eu falei antes, que eu ouvi isso lá em Brasília. Quem não é visto, não é lembrado.
E nós, enquanto um destino já conhecido, aliás, conhecido entre aspas, a gente tem muito ainda a explorar, né? Nós temos muito ainda a divulgar. Mas um destino que está na Serra Gaúcha, querendo ou não, nós precisamos sim cada vez mais divulgar Canela. Nós precisamos sim cada vez mais estar lá fora, levando o nome da cidade e divulgando o que nós temos para oferecer, né? Porque a gente sabe que depois da pandemia, muitos municípios se voltaram para o turismo. Por quê? É uma economia rápida, uma economia limpa. Então, hoje, todos os municípios estão vendo o que tem para explorar e para divulgar. Então, hoje, antes, né, Moisés, tu pode dizer se eu estou mentindo ou não, tu que já esteve também na Secretaria de Turismo em outros tempos, mas antes nós tínhamos nossa região da Serra Gaúcha, a região das Hortênsias, num lugar. Agora não, a gente começa a concorrer com a Ametista do Sul, próprio Encantado com o Cristo, que hoje já está em feiras, já está se divulgando. Nós já estamos concorrendo com outros municípios menores e que já estão tendo visibilidade. Que turistas, antes que escolhiam Canela, Gramado, Nova Petrópolis para vir, hoje estão escolhendo municípios menores da região aqui também para conhecer. Então, cada vez mais a gente precisa, sim, estar presente nas feiras. Cada vez mais, sim, a gente precisa investir em workshop, que é onde a gente leva, que é convidado todo o trade para estar presente junto conosco, para divulgar o nosso município e também os seus atrativos, né? E a gente, enfim, a gente precisa, sim, estar presente, porque senão a gente vai começar a ficar para trás. E aí começa o problema na economia, né? Porque é uma cascata. O evento, o turismo de negócio, como o Moisés bem colocou antes e o Luciano, a gente não tem só as pessoas que vêm para cá, mas tem toda uma cadeia produtiva por trás disso. Tem o técnico, tem o aluguel do painel de projeção, tem as recepcionistas, tem depois a hotelaria, tem os restaurantes, né? Então, é todo mundo ganhando. É ganha e ganha. E por isso que a gente não pode perder espaço. E eu acho que é bem isso, né, secretaria? Nós comentávamos antes também, né, Jefferson? A questão da cadeia do turismo, né? Se fala em turismo, pensa em gastronomia, novamente, vou falar, em hotelaria, em atrativos turísticos, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que a construção civil em Canela, com a rede hoteleira, né, que é oriunda do turismo, também deixa impostos do município. Então, nós não podemos ver somente o custo do turismo. O evento custa tanto, a viagem de promoção, que hoje nós estávamos tratando com o trade solicitou isso para o secretário de Turismo do Estado, essa melhor promoção do destino, né, secretária? Então, nós temos que ver toda essa cadeia produtiva do turismo, né? A questão de movimentação de pessoas para o município, né? Então, o turismo ele não movimenta somente no momento do evento. Como eu falei antes, nós temos a pré-produção e a pós-produção. Quantas pessoas trabalham na época de Páscoa? Se nós não tivéssemos um evento de Páscoa na cidade, será que nós teríamos toda essa produção? Né? Nós teríamos todo esse envolvimento no período de Páscoa? As fábricas de chocolate estão contratando muito mais no período de Páscoa. Né? Então, isso, será que também não é reflexo do turismo? Se fosse em outra região. Né? Então, nós temos que estudar e discutir mais, né, nesse canal, por exemplo, da Câmara, sobre a importância do turismo. E eu costumava comentar nas escolas que se o pai do aluno trabalha no posto ou na farmácia, ele também está trabalhando com o turismo. Porque ou ele vai atender um turista que vai comprar um remédio, ou ele vai atender uma pessoa que está doente, ou alguém na borracharia que furou o pneu porque veio de carro para visitar a Canela. Então, a cadeia do turismo não funciona somente nesses nichos que a gente comenta, né, usualmente quando fala de turismo, mas sim em toda a comunidade local. Né? A própria questão artesanal, né, quantas pessoas vendem seu artesanato por causa do turismo. A gastronomia, né, é rica por causa do turismo. Então, tem que se pensar o turismo. Os custos existem, mas e o ganho? Aí se fala que Canela e região é 90%, 95% do turismo. A arrecadação. E quanto é a arrecadação dessa região, né, no total? Não podemos olhar só a arrecadação de hotelaria e de gastronomia. Nós temos que olhar de uma forma geral. O todo, né? E bem importante colocar também, até que porque surgiu um comentário no ano passado,
nós participamos do Meeting Brasil, a convite do Estado, né? E nós tivemos Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves. Eram os 4 municípios que estavam presentes no Meeting Brasil. E nós, até a gente brinca, estávamos na Argentina, porque a gente sabe que os argentinos eles vão direto para o litoral, né? E aí a gente parava, falava com o agente de turismo. Há pouco tempo atrás da RBS, justamente né? isso que eu quero comentar. E que nós, eu e o secretário de Bento Gonçalves, que na ocasião era o secretário Rodrigo, a gente desenhava no mapa do Rio Grande do Sul, né? A gente desenhava com a caneta para as operadoras de turismo, olha só, para quem vai de carro, passa pela Serra Gaúcha, se hospeda em Canela, daí a gente brincava, né? Ah, não, tem que ficar em Canela, não, tem que ficar em Bento. E aí a gente brincava ali. Se hospeda aqui, fica 1, 2 dias conhecendo a cidade para depois seguir para o litoral, né? Eles, mas dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. Depois segue pela Rota do Sol e a gente explicava tudo, né? Vai pela RS 020, assim, assado. E aí, por surpresa, estou eu assistindo a RBS no final de semana da Páscoa e foi comentar do grande número de turistas argentinos que estava aqui na nossa região no feriado de Páscoa. Então, eu me pergunto, será que foi um gasto ou será que foi um investimento para o turismo da nossa região? E eu acho que isso que a secretária comentou também é muito importante de falar. Nós trabalhamos como região turística, né? A região Sim. das Hortênsias, Serra Gaúcha. Então, as feiras nós vamos com o estande do Estado e também com a Secretaria de Turismo de Gramado, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro, como o que o Moisés está comentando, que a gente vai, né, com o estande do Estado, e a gente optou por isso em 2022 justamente para que a gente pudesse economizar o chão. Por quê? Para a gente fazer um estande somente de Canela, para levar nosso trade, é muito caro. Então, a gente optou por estar presente junto com Serra Gaúcha e não deixando de estar presente também no estande do Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos 2 representatividades do nosso município, economizando em espaço físico, digamos assim, né? E o que eu queria trazer é que nós estamos numa região turística forte, com o turismo, né, de qualificação, acredito que posso falar isso, né, Luciano? E nós podemos comparar ou até ver como os vizinhos também trabalham com os eventos. Será que o custo é somente de Canela? Né? Os outros eventos também não têm custo? Qual é o custo desses outros eventos? Né? Então, também de se pensar de uma forma regional e macro. Né? Muitas vezes a gente olha que, não, o custo é X ou é Y. Mas será que é só a Canela que gasta com isso? Né? Nós temos atividade turística na região. Eu gosto de fazer alguns comparativos e até algumas alusões aí, algumas questões. O que a gente está falando aqui é como aquela história lá do cara que cortava 100 árvores por dia com machado. Aí o cara apresentou a motosserra para ele. Aí ele passou a cortar 110 árvores por dia. Aí ele voltou e o cara ligou a motosserra e disse, tinha que ligar. Não adianta a gente ter a ferramenta e a gente não saber usar. Não adianta a gente não ter a ferramenta e não divulgar. Canela é o destino, é a ferramenta, mas a gente vai ter que saber usar. E para isso requer investimento. E aí a gente precisa desfazer essa cultura. A questão da educação. A gente vai ter que implementar um pouco mais forte no currículo escolar da nossa região a questão turismo. Para as pessoas pararem de achar que turismo é encher um ônibus de gente e passear. A gente precisa fazer as nossas crianças e adolescentes começar a entender essa cadeia do turismo. Exatamente. Que eu acho que aí começamos a capacitar na base, para quando chegar lá em cima, aquela historinha do... A professora perguntou para o aluno, disse, quem é que quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí o Joãozinho não levantou a mão. Tu não quer ir, Joãozinho? Não, a mãe disse que essa excursão de vocês é umas frias. Entendeu? Então capacita a criança, o adolescente, para que a família... paralela a isso, esteja capacitado também. Gente, por questão de tempo, vou pedir as considerações finais de vocês, vou pedir desculpa. Eu estou extremamente otimista e realizado com essa nossa conversa. Isso deixou claro para nós que ficou gostinho de quero mais e vai ser assim com todos os outros assuntos. Vocês serão convidados novamente para a gente repetir essa rodada de debates aqui. E como é complexa a questão, né? A gente vem aqui discutir, a gente talvez quando
teve essa ideia, achou que ia falar do calendário de eventos e dizer as datas. E a gente começou a ver a complexidade que é um calendário de eventos. Então, considerações finais para cada um. A gente vai encerrar dessa vez, mas eu acredito que serão muitas outras oportunidades que vocês serão chamados aqui para a gente debater junto com a comunidade canelense. Eu começo aqui por mim, eu quero dizer que foi muito importante e dizer para vocês que nós estamos falando do nosso produto. Isso me reportou quando eu morava no Vale dos Sinos, nós participávamos de feiras dos sapatos e tinha espaço para todos os empresários do Vale dos Sinos vender o seu produto. E eram produtos semelhantes. Um botava uma fivela a mais, outro botava um saltinho diferente, e todos vendiam. E tinha público para todos. Então, nós estamos vendendo nossos produtos. Parabéns pela iniciativa. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e dizer que foi muito importante. Eu estou feliz. Nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de impostos, nós estamos falando de Canela e já da região também. Muito obrigada a todos. Espero que todos gostem desse nosso trabalho e também nos deem sugestões. Nós estamos aprendendo. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora Emília, vereadora Mana. Também quero aproveitar aqui também para agradecer a presença da secretária, do Luciano, do Moisés, nossa vereadora, presidente, né? E dizer assim, ó, presidente, sabe quando que vai mudar a questão que tu falaste antes de... Este ano eu reclamo que foi gastado 800 mil. O ano que vem eu reclamo que não houve o evento. Quando eu parar de pensar somente na política individual e pensar numa política para todos, daí sim vai mudar. Quando eu parar de pensar só em mim politicamente, pensar numa cidade, num povo, com certeza os questionamentos serão outros, né? Então, que nem disse a nossa vereadora aqui, é de uma grandiosidade esse tipo de evento, esse tipo de conversa nossa aqui, para a nossa população e para nós também, cada vez aprendermos mais e mais, para poder passar e para fora para o nosso canelense. Então, agradeço a todos mesmo pela presença, agradeço àqueles que vão nos ouvir e venham com a gente, dão sugestões, né? Coloque mais coisas para nós também poder ampliar esse nosso calendário aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora Mana. Moisés, suas considerações. Eu quero agradecer o espaço, né, juntamente com a secretária Carla. Eu acho que é muito importante e acho essencial falar de turismo, principalmente em Canela e na região. E dizer que a Secretaria de Turismo, né, secretária, está aberta para conversar sobre novos eventos, né? Já temos algumas tratativas com entidades, com empresas, para ver de que forma o município, né, pode estar apoiando ou auxiliando, né, esses novos eventos para melhorar o nosso calendário de evento. E, Jefferson, parabenizar, né, a Câmara de Vereadoras também pela iniciativa. Eu acho muito importante esses momentos de reflexão, né, de discussão e que nós podemos sempre construir. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Secretária Carla, vamos deixar o Luciano por último. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, presidente, vereadora Mana, vereadora Emília, meu colega Moisés, Luciano, também do Contura, aí, que vem nos dando um apoio muito grande, né? E, como eu sempre digo, sozinho a gente não faz nada, a gente precisa sempre trabalhar em conjuntos, ouvir uns aos outros, que a gente chega lá, né? Dizer que eu também tinha alguns pensamentos errôneos na questão turismo. E hoje, estando dentro da secretaria, a gente percebe o quanto o turismo é importante, o quanto o assunto é muito mais do que só eventos, né, que também é importante, mas estando dentro de uma secretaria que a gente começa a perceber e a ter um outro olhar para a coisa. E eu concordo contigo, vereadora Mana. Eu acho que o nosso olhar é muito maior do que só pensar na política para nós, né? Então, essa questão de promoção do destino, de vender Canela, de pensar nos nossos eventos. Queremos, né, Moisés, trabalhar no calendário de eventos, no plano A, né, de ter o nosso calendário de eventos do município, dos eventos que já existem, fortalecê-los e criar novos eventos, ter um calendário de eventos culturais na nossa cidade, que a gente está precisando, né, porque nós não conseguimos tirar do papel, e ter esse calendário de eventos também
de terceiros, que a gente chama. Então, e dizer que a gente está sempre abertos a vir aqui conversar com vocês, dialogar, porque é muito importante ouvir a comunidade, trazer para a comunidade o que a gente vem fazendo, né? Porque às vezes nosso trabalho não aparece, porque é mais no papel, é mais, como é que se diz? Mais técnico, burocrático, né? Mas de trazer para a comunidade, que a comunidade tem esse conhecimento de que sim, com todas as dificuldades, a gente está correndo atrás. E vou dizer que o turismo me pegou de jeito que eu estou apaixonada por esta pasta. Muito obrigado, secretária Carla, pela presença também. Presidente Luciano, suas considerações aí, por favor. Muito bem, obrigado. Eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Que a ideia era falar para as pessoas sobre eventos, sobre congressos, sobre movimentação. E eu tenho certeza que as pessoas, elas não são contra por serem contra, né, por índole de serem contra. Talvez são contra pelo desconhecimento. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre as coisas, falar sobre movimentação, falar sobre calendário perene, falar sobre essa questão econômica, movimentação, as pessoas vão se dar conta que é importante. Né? E o grande exemplo foi a Páscoa, porque numa semana não saía, depois na semana ela saiu, né? E rapidamente se reuniu, o empresariado botou a mão, ajudou. Então aí mostra que quando as pessoas querem fazer, a coisa sai, independente de vontade de um ou de outro. Né? Então, por quê? Porque sentiram que seriam afetados. Né? E o Moisés bem colocou, tem pessoas que trabalharam, quem sabe, o ano todo para aquela Páscoa, ou para essa Páscoa, né? E o trabalho seria jogado fora ou não seria aproveitado. O que ele faria com isso? O artesão faria com isso? Né? O que o lojista, enfim, né, faria com a sua mercadoria, o estoque que ele preparou. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e volto a dizer, se o objetivo era divulgar, conscientizar, eu acho que foi lançada a semente, né, é só assistir, né, o episódio vai estar no ar aí, então eu agradeço mais uma vez, siga à disposição. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Justamente, gente, passar para a comunidade canelense, para vocês, que essa legislatura a gente já queria ter feito antes. É comum entre todos os vereadores que a Câmara de Vereadores ela tem um papel enquanto instituição que ela precisa ser mais propositiva. Porque a gente vê uma Câmara de Vereadores receptiva, ou seja, eu recebo os projetos, analiso e digo se eu sou a favor ou contra. Mas a Câmara de Vereadores, enquanto instituição, ela tem que ter um outro papel de propor o debate, de propor o diálogo. E aí sim construir junto com a sociedade, os segmentos, uma solução. Porque é fácil eu, para mim, em cima da tribuna, ou a vereadora Emília em cima da tribuna, dizer eu sou contra, não gosto, eu gosto, mas eu tenho o que de ideia para isso? Então, a Câmara de Vereadores está buscando com esse trabalho, vão vir vereadores de todas as bancadas, nós vamos nos reunir, foi feito um sorteio da ordem de que será executada, e os vereadores de oposição vão poder dar os seus pareceres, vão poder contribuir. Então, o objetivo do programa é esse, o objetivo de utilização dessa ferramenta é esse, eu acho que a gente, num primeiro momento, como vocês já todos colocaram, a gente está conseguindo alcançar o objetivo. Então, agradecer a nossa equipe técnica aqui, de imprensa, o Dudu, o Pedro, a Rafaela, o nosso diretor Rafael, todos os servidores da casa que contribuíram para isso. Eu acredito que, no primeiro momento, talvez a gente ainda vá precisar fazer alguns ajustes, e a comunidade também pode opinar sobre o que precisam ser feitos, mas obrigado, comunidade canelense, obrigado, convidados aqui presentes, e é um prazer poder falar com a comunidade canelense. Muito obrigado.